Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2025. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet, incentivo a projetos culturais. Apresentador exclusivo Petrobras. Patrocínio Prefeitura de São Paulo e Motiva por meio do seu instituto na categoria Prata, Itaú Unibanco na categoria Bronze. Apoio Instituto Ibirapitanga, Pinheiro Neto Advogados e Enjoei. Parceria institucional Mercado Livre Arena Pacaembu, Museu do Futebol e Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Biblioteca Mário de Andrade e Livraria da Travessa. Apoio institucional Embaixada da França no Brasil, Instituto Camões, Instituto Cervantes, Canada Council for the Arts, Acción Cultural Espanhola, Ernesto Tsirunik Advocacia, ETAD, Vagalume, Ecoar, Quiro, Inside by Meliá São Paulo e Genópolis, Bubu Restaurante e Ovo. Parceria de mídia, TV Brasil, Rádio Nacional de São Paulo, Folha de São Paulo, UOL, JCDecaux, Revista Piauí e Publish News. Acompanhe a cobertura completa da Feira do Livro 2025 no site da revista 451. Acesse www.451.com.br e também nas nossas redes sociais, @a Feira do Livro. Viva o livro brasileiro! De poesia e prosa, né? Foi uma edição em que a gente teve grandes poetas da língua portuguesa, várias mesas. A poesia foi uma marca dessa edição, mas ela dialoga também com a prosa, né? E aí aqui eu tive a felicidade de poder juntar essas duas autoras que, pela via temática, conversam de maneira muito interessante, uma fazendo versos, a outra escrevendo em prosa. Eu vou fazer um agradecimento rápido. Através da Lei Rouanet, do Ministério da Cultura, a Petrobras apresenta a Feira do Livro 2025, que conta com o patrocínio da Prefeitura de São Paulo, da Motiva e do Itaú Unibanco. Agradecemos a todos os patrocinadores dessa edição, em especial a Petrobras, por acreditarem, assim como nós, que a cultura move a economia. É isso, gente. Vou convidar, então, as nossas autoras. Seja bem-vinda, Maria Ospina Pisano. Seja bem-vinda ao palco do auditório Armando Nogueira. Palmas para Maria Ospina. Seja bem-vinda. Pode se acomodar ali, por favor. Para conversar com ela, nós temos uma representante da nova poesia brasileira, Sofia Mariucci. Seja bem-vinda. Palmas para a Sofia. Sofia, que também é editora da nossa editora Tinta da China Brasil, tem uma alegria muito grande de ter uma poeta trabalhando com os nossos autores, texto literário. E para conversar com as duas, a Paty de Tovo está aqui com a gente. Eu peço palmas para a Paty. Paty, muito obrigado por essa nobre tarefa que você vai desempenhar. A Paty, bom, muita gente segue ela, né, no Instagram, ela tem um perfil literário. É isso? Vamos dar arroba para... Críticas instantâneas, que chique essa arroba. Críticas assim, instantâneas. Então, é uma dimensão da crítica literária, né, que a gente tem hoje em dia, que a gente tem muita alegria de estar aqui dialogando aqui com os nossos autores e mediadores. Obrigado, Paty, pela sua presença. Eu queria lembrar que esse debate vai ser... A Maria Ospina vai falar em castelhano, né? E aí quem não compreender castelhano pode retirar os headsets ali fora para poder pegar a tradução. Qual é o nome da nossa tradutora? Temos aí o...
você podia levantar para mim, só para a gente dar o quem traduziu, né? Porque é uma outra causa importante aqui, a tradução literária, né? E a Sofia faz parte desse grupo chamado Quem Traduziu, que é... Desculpe. Não, pode falar, desculpa. Quem Traduziu, que é para valorizar a tradução e nunca esquecer do crédito da tradução literária, né? O microfone, por favor. Quem traduziu a Maria foi a Silvia Massimini Félix. Silvia Massimini Félix está aí? A Silvia, por acaso? Não? Mas eu quero agradecer a Silvia, porque esse também é seu livro. Então, sim. Obrigada. Que bom. Parabéns para a Silvia, para os tradutores, tradutoras. Já vamos pegar aqui o nome da nossa tradução. Eu queria agradecer também às editoras, porque a poesia e a literatura contemporânea são gêneros em que as editoras independentes fazem a diferença, né? É uma área em que as apostas e os novos nomes aparecem por meio dessas editoras. E a editora Instante, que traz a Maria Ospina, é uma editora incrível, uma jovem editora brasileira que já está movimentando, aí, já está presente na Feira do Livro, já faz 3 anos que vocês estão. Desde a primeiríssima, então, perdão. O Silvio está aqui. E a Fósforo também, que tem vários autores na programação, e a gente agradece muito pelo apoio. Tá bom? Ramon. Então, Ramon, palmas para o Ramon, porque vai estar ali traduzindo. Muito obrigado, gente. Até mais. Não, eu tenho outro. Outro tradutor ou outro microfone? Microfone. Tá certo. Obrigado. Acho que 2... Ainda não estou preparada para 2 microfones. Boa tarde. Primeiro, queria agradecer todo mundo que está aqui, né? Domingo, 16h, para ouvir falar desse assunto, prosa e poesia, que é difícil a gente ver, né, em mesa de conversa literária, a união dos 2 assuntos. Normalmente, a gente tem mesas dedicadas à poesia e mesas dedicadas à prosa. Então, acho que vai ser bonito a gente conversar sobre esses pontos de contato. E o Paulo não falou, mas eu sou mediadora de grupo de leitura, então eu gosto de conversa. E, só para lembrar, para vocês participarem da conversa, por favor, participem, é só levantar a mão que a Karen vai levar para vocês a fichinha e a gente conversa aqui. Então, vamos começar. Bom, o nosso título é A Representação dos Animais na Literatura. Então, eu vou começar lembrando de um texto, acho que o Renato leu comigo, do Derrida. Gente, eu fico emocionada com esse texto. E eu ia ler um poema, mas eu não vou, porque todo mundo que me conhece sabe que eu choro quando eu leio poema. É verdade. Toda vez. Não, eu sei que é poesia porque me engasga alguma palavra, sabe? Como que eu sei que é um poema? Porque alguma palavra me engasga. Mas o Derrida tem um texto que chama Que Cosa é la Poesia, e aí ele dá várias respostas, e uma delas é que a poesia é um ouriço. E aí ele fala assim: ele se cega, enrolado em bola, eriçado de espinhos, vulnerável e perigoso, calculista e inadaptado, pondo-se em bola, sentindo o perigo na estrada, ele expõe-se ao acidente. Não há poema sem acidente, não há poema que não se abra como uma ferida, mas que não abra ferida também. E eu acho que eu lembrei desse texto porque tem uma porco-espinho, uma porca-espinho na... Como é? Feminino? É porca-espinho, né? Acho que é porca, acho que está porca-espinho. Aí né? está a poesia está em transformar a palavra porco-espinho em porco-espinha. Exato. Não. E tem uma das partes do livro da Maria é uma porca-espinho, que é um ouriço, né? É um animal muito, muito parecido. E aí eu vou tentar ler. Se eu chorar, vocês relevem. Tem um poema da Ana Martins Marques que chama O Ouriço, para o Carlito Azevedo. Ó, fala poesia já. Um poeta me conta que, certa vez, em Berlim, caminhando na companhia de uma amiga alemã, encontrou num parque um ouriço ferido. A amiga rapidamente telefonou para uma instituição de proteção animal que recomendou que chamassem um táxi e enviassem o ouriço para a sede da entidade. Para não se ferirem ao pegá-lo,
uma nuvem de espinhos que cabe na palma da mão, tiveram que embrulhá-lo num suéter. Sempre penso, diz o poeta, nesse ouriço, atravessando a cidade sozinho dentro de um táxi, armado com seus espinhos, envolto no meu velho suéter azul claro, subvencionado pela maior economia europeia e, ainda assim, infinitamente desprotegido. Então, hoje eu vou ter o privilégio de conversar sobre ouriços e outras coisas com a Sofia Mariucci e a Maria Ospina Pisano. Bom, a Sofia nasceu em São Paulo, é mestre em literatura e língua alemã pela USP, é poeta, tradutora e editora. Seu primeiro livro de poemas, A Orca no Avião, foi publicado pela Patuá em 2017. Publicou os infantis Vamos Desenhar Palavras Escritas pela Companhia das Letrinhas em 2023 e tem um gato no frontispício em 2024 pela Baião. Além de Abrir a Boca da Cobra, saiu pelo Círculo de Poemas em final de 2023. Para mim era 2024, que é quando eu fui no lançamento. A Maria Ospina Pisano nasceu em Bogotá, estudou História na Universidade de Brown, é doutora em Literatura Hispânica pela Universidade de Harvard e professora de Cultura na Universidade de... não imprimiu. Em Connecticut, nos Estados Unidos. Desculpa. Nada. Tudo bem. Escreveu diversos textos sobre memória, violência e natureza na cultura colombiana contemporânea, publicados em coletâneas e revistas literárias na Colômbia e nos Estados Unidos. Seu primeiro livro de contos, Azares del Cuerpo, de 2017, foi editado na Colômbia, no Chile, na Espanha, traduzido para o inglês e o italiano e selecionado para o Prêmio Hispano-Americano de Conto Gabriel Garcia Marques, em 2018. Só um pouco aqui. Recebeu, em 2023, o Prêmio Sor Juana Inés de la Cruz, em Guadalajara. No Brasil, ela foi traduzida pela Silvia Félix. E aí, como vocês viram, eu tenho um pouco de emoção com a poesia, e eu sempre acho que eu não entendo bem poesia, mas eu sinto. Abrir a Boca da Cobra é um livro que traz umas imagens de bichos, e aí os bichos vão estar, como a Sofia falou, em todos os títulos. E é um livro que traz uma atmosfera que não é aquela atmosfera lírica de poema que a gente imagina das coisas bonitas. Tem sempre uma neblina, tem sempre um pesadelo, e aí esses bichos, às vezes, são meio assustadores, às vezes não, mas aí depois eles são. E é muito bonito, né? Esse sono, essa vigília meio intranquila da Sofia, que é sempre dentro de um universo familiar. O livro da Maria é narrado do ponto de vista de animais. Então, são duas cachorras, uma saíra escarlate e uma porco-espinho. E uma escarabeia. Ai, gente, claro, e uma besoura. Uma besoura linda. E vou contar, depois eu vou contar uma coisa da besoura da véspera de quando eu li o seu. E aí esses animais transitam pela cidade, transitam pelo país e transitam pelo mundo. E é muito bonito, e uma das coisas que a gente vai conversar é o respeito com que a Maria constrói esses animais que não são humanizados, são animais, né? Então, acho que, para a gente começar, toda vez que a gente pensa em animais na literatura, a primeira coisa que vem à cabeça são as fábulas, né? Só que nenhum dos livros de vocês é fabular, porque não tem uma moral da história, não tem. Ele pode parecer que tem, mas ele não tem. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer é: por que escolher os animais para representar essas coisas? O que eles revelam? O que eles permitem escrever? Bueno, gracias. Muy agradecida por estar acá, por la presencia de todos y todas. Quiero agradecer a mis editores maravillosos, Editora Instante,
Y quisiera también agradecer de nuevo a Silvia Massimini Félix, la gran traductora que llevó este libro al portugués, que era uno de mis sueños, así que gracias. Bueno, pues yo escogí a los animales porque quería hablar de los animales. Precisamente no quería usar a los animales como símbolos de otra cosa, que es como una gran parte de la literatura, la tradición literaria los ha utilizado siempre. No soy la única que estoy interesada en el animal, en su corporalidad y en su materialidad y en su experiencia concreta como animal, no humano. Pero a mí me interesaba pensar cómo narrar un mundo, cómo narrar la historia de un país, de un hemisferio, teniendo en cuenta la vida de esas otras criaturas que hacen parte de la historia también. Cómo ampliar la mirada del mundo más allá de los asuntos humanos, de los affairs humanos, de la vida social entre humanos, y pensar que nuestras vidas siempre son interespecies, que no podemos pensar en una sola especie. Pensar en una sola especie implica ya para mí una violencia también y una imposibilidad de narrar las violencias que realmente practicamos hacia otras especies, ¿no? Entonces, mi gran preocupación detrás de este libro, quizás la más importante, fue la pregunta de ¿qué pasa con el sufrimiento animal? O sea, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo lo producimos? Esto es un poco más obvio, pero ¿cómo nos enfrentamos? ¿Cómo abordamos? ¿Cómo articulamos? ¿Cómo sufrimos el sufrimiento animal también? O sea, esa pregunta de las formas en que nuestras vidas impactan a otras criaturas era una pregunta que a mí me parecía urgente, como políticamente, estéticamente, a nivel de las posibilidades mismas de contar narrativamente cosas. Entonces, sí, evidentemente quería alejarme, estar lejos de una tradición en que el animal es alegoría, que el animal se usa para pensar en lo humano, y más bien pensar en esas relaciones entre animales y humanos que creo que están muy presentes en el libro de Sofía también, y también en esas obsesiones que muchos de nosotros y nosotras tenemos con esos otros seres, esas relaciones de amor, de salvación, de abandono incluso, de crueldad, toda esa como serie de relaciones que tenemos en nuestra vida hacia otros seres que están presentes o que cuando están ausentes por razones que tienen que ver con nosotros. Entonces, es un poco esta la premisa más general. Os animais, eles, acho que especificamente nesse livro, né, eles vieram até mim, acho que na minha vida inteira, nessa forma de sonho, né, um livro muito escrito a partir de sonhos. E eu tinha muitos desses sonhos com bichos, sempre tive. E esses sonhos, eu sempre achei que eu não era capaz de criar mundos ficcionais, né? Que eu saberia escrever não ficção e que a minha poesia se aproximaria mais da não ficção. E até que um dia, né, durante a pandemia, ali vivendo no interior, eu comecei a entender que nesses sonhos eu estava imaginando mundos, eu estava criando coisas que eu não criava na vigília, acordada, né? E entender que isso era matéria poética, que as imagens que estavam ali eram muito, enfim, que dava para aproveitar essas imagens, misturando também com coisas reais, né, não sonhadas, porque justamente eu estava no interior quando eu comecei a escrever esse livro, morando na casa do meu pai lá no interior de Campinas, e apareciam bichos, né, nessa casa que eu morava. Então apareciam escorpiões, apareciam cobras corais, apareciam às vezes siriemas na janela e outros bichos.
corujas são bichos que sempre despertaram muito meu interesse, mas também medo, né? Acho que essa relação ambivalente com os bichos que eu tentei um pouco trazer para o livro, porque eu acho que eles têm, sim, esse poder de representar a gente, né? Então, as orcas, que sempre aparecem como seres maternais para mim, mas também terríveis, né? Mães que matam, talvez, e ao mesmo tempo, isso que você coloca, né, no seu livro tão bem, Maria, que é esse desamparo, né? E, na verdade, a gente tem medo dos bichos, mas, na verdade, a gente que ameaça os bichos, né? Então, essa relação sempre muito ambivalente. E o que você falou, Paty, da fábula, né, de ser fechada, eu acho que justamente o sonho é o oposto da fábula, né? Que ele é inconstante, ele não é resoluto, ele não chega a nenhuma resposta, o sonho é aberto, né? Ele permite muitas interpretações, muitas leituras, e acho que a poesia também é isso, né? A poesia, quando o poema é bom, eu acho que ele se presta a muitas leituras e você não termina de ler ele ali numa leitura, então acho que o sonho também trouxe isso para mim, de trazer significados mais abertos, e eu também estava traduzindo Kafka, né? Quando eu comecei a escrever esse livro, eu acho que os bichos do Kafka estavam muito na minha cabeça. Enfim, acho que lendo muitos diários do Kafka, eu estava traduzindo a biografia dele, mas eu também traduzia trechos de diários, e lendo esses trechos dos diários do Kafka, eu notei ali como a gente acha essa coisa da ficcionalização, né? O Kafka é um escritor que vai ali para o realismo fantástico, né? Todo mundo considera fantástico, e eu vi ali nos diários que tudo saía da observação diária ali do gabinete, dos sonhos que ele anotava, né? Então ele anotava muitos sonhos, e de repente um sonho vira uma narrativa, né? Ele expande aquele sonho numa narrativa. Então acho que isso me marcou muito também nessa hora que eu estava traduzindo Kafka, que eu escrevi esse livro, então acho que foi muito importante. E outra coisa que você falou que também me chamou muita atenção é isso do erro, não, do acidente. Do acidente. Né? Do acidente. Que eu lembrei que, quando eu fui lançar o livro, a Marília leu, Marília Garcia, que está aqui, foi ler o último poema do livro e tinha uma gralha, né? E eu, depois, o meu tem. Não, e depois eu fui atrás, né, para entender como aquela gralha tinha acontecido, e ela era minha. Não foi uma gralha que... Enfim, eu escrevi o poema já assim, né, desde o começo, um E em vez de um E. E que é uma leitura possível e boa para o poema também. Também. E eu acho que... outro dia eu estava conversando com a Uliana Wolff lá na Megafauna, né, no Festival de Poesia no Centro, e conversando com ela sobre esses desastres da escrita, né, que ela também se considera desastrada, e ela estava falando dessa semelhança, enfim, entre o desastre e a poesia, como escrever poesia tem a ver com errar, né, você fazer atos falhos e ir por caminhos... Mas, enfim, eu comecei a falar aqui e também nem agradeci. Obrigada a todo mundo. Obrigada, Paty, Maria e a Rita aqui da Fósforo, do Círculo, Paulo, pelo convite, e todo mundo aqui da Feira do Livro, maravilhosa. Estou muito feliz de estar aqui. É muito boa essa conversa. E aí eu ia perguntar, e você já respondeu dos seus, de onde vieram esses bichos especificamente? Então, os seus vieram entrando em casa. E dos sonhos. Então... E do Kafka. É muito curioso como eu acho que a gente puxa também uns fios, porque eu escrevi esse primeiro livro que chamava A Orca no Avião. E foi um dos últimos poemas que eu escrevi, ele acabou dando nome para o livro. Eu escrevi porque eu vi aquele documentário Blackfish, que conta de uma orca que é levada num avião, né, do Loro Park, lá, dos Estados Unidos para o Loro Park. E essa imagem de uma orca viajando num avião, eu fiquei muito paralisada com aquilo e tive que escrever esse poema. E depois, passados muitos anos, nessa época da pandemia, eu comecei a sonhar com orcas. E era uma época que eu estava escrevendo, assim.
E eu estava fazendo oficina do Carlito Azevedo, que também foi muito importante, assim, lendo muito poetas, né? E com aquela coisa de estar dentro de casa e com medo na pandemia, acho que isso foi muito importante. E esses bichos eram ameaças também que vinham, né? Mas sempre que eu sonhava com essas orcas, eu pensava, nossa, eu estou sonhando, na verdade, com a poesia. Tipo, eu estou sonhando com a minha poesia, porque a orca é o nome do meu livro. Tem alguma coisa no meu sonho que está me chamando para escrever, eu preciso escrever. E eu vou escrever sobre essas orcas e vou escrever sobre os outros bichos que aparecerem. E aí eu fui misturando esses bichos sonhados com os bichos reais. Então, o poema dos escorpiões, que abre o livro, ele é construído assim. Então, é um escorpião sonhado, um escorpião real, 7 escorpiões sonhados, 11 escorpiões reais. Então, tem uma coisa meio de que a realidade, às vezes, ela é mais absurda do que o sonho, né? Porque realmente apareceram 11 escorpiões. Muito antes, eu tinha sonhado com 7 escorpiões amarelos dentro de casa, mas apareceram 11 escorpiões. E eu acho que isso é um pouco... O sonho, ele traz um pouco isso dessa surpresa, né? Dessas coisas que aparecem, enfim, revelações, assim. E os seus? Então, são muitos. Entonces, são muitos. Toda mi vida he estado obsesionada con los perros callejeros, ¿no? Então, cachorros da rua, es la traducción oficial. Entonces, los perros callejeros de una ciudad como Bogotá siempre me han fascinado por su autonomía y su soberanía, por la manera en que son testigos de la vida pública, de la vida de la ciudad, y complican la idea de la casa como espacio privado, de la propiedad privada inclusive, ¿no? Y en algún momento, cuando estaba haciendo mi doctorado, leí un pequeño texto de Cervantes que se llama El coloquio de los perros, que es un texto hermoso en el que Cervantes se da la libertad de darle voz a 2 perros de la calle que de un momento para otro, una noche, se dan cuenta que pueden hablar. Y es como, ¿podemos hablar? Por favor, hablemos de este lugar tan loco en el que vivimos, en el que estos humanos, que todos están totalmente locos, están haciendo todas las cosas absurdas que están haciendo. Entonces tienen esa noche para hablar, y a mí me fascinó esa idea como de Cervantes de la subjetividad, ¿no? Muy profunda del perro como testigo de la vida pública, testimonio se dice en portugués, testimonia de la vida pública, y me quedó sonando, y bueno, yo seguí observando perros de la calle y quería escribir algo relacionado con la vida de los perros callejeros de Bogotá y cómo eran testemunhas da cidade, ¿no? Perdón por el portuñol. Entonces, y en algún momento también durante esos años rescatamos una perra que había sido abandonada por alguien en un restaurante, y la perra seguía allí esperando y esperando. Había pasado una semana y ella seguía ahí esperando a la gente que la había dejado abandonada, y en esos momentos nosotros pasamos por allí y pues ella vino hacia nosotros, ella nos pidió, como ella se quería montar a nuestro carro, y bueno, la llevamos y vivió con nosotros unos años, y ella se llamaba Mona, le pusimos Mona. Entonces yo también quería hacer un homenaje a esa perra y pensar en la amistad de dos cachorras, de 2 perras que se conocían cuando eran llevadas a un centro de la ciudad, ¿no? de animales de la ciudad. Entonces, los perros de la calle, su vida, su autonomía, su libertad, y cómo ponen en duda la noción de casa y la idea de domesticidad, ¿no? Eso siempre me interesó. Crecí con perros toda mi vida, entonces también estaba como muy interesada en ese amor y en esa relación que tenemos con los perros, quienes tenemos perros, quienes tenemos esa amistad.
La tángara escarlata, que en portugués se traduce a Zaira escarlata también, Escarlate, sí, sí, Zaira escarlate, fue un ave que llegó a un apartamento donde yo estaba viviendo en Bogotá, muchos años antes de escribir este libro. Un día, una mañana, abrí la puerta del balcón del apartamento donde yo estaba viviendo temporalmente. En el libro hay una foto de ella, es también un homenaje a esa ave que llegó un día, como en el 2005, a ese balcón, y yo nunca había visto un ave así. Y esa ave fue como la razón por la que empecé como una investigación muy profunda, muy personal y de mi vida cotidiana sobre las aves migratorias, y empecé a averiguar y aprender sobre ese viaje heroico que hacen las aves dos veces por año entre el hemisferio norte y pues nuestras regiones tropicales, y también hay aves que vienen del hemisferio sur y que pasan tiempo en Brasil, obviamente, e incluso en Colombia, en el norte de Sudamérica, y son millones de aves que viajan en el cielo, en los cielos en las épocas de octubre y en las épocas de abril, y que son testigos también, testimonias del mundo, ¿no? Entonces, esa preocupación, ese interés me llevó a sí, a volverme pues, a mirar aves en los bosques por los que camino, y quería narrar esa historia que para mí debe ser como la épica, realmente ahí debe estar localizada la épica, que es la historia de ese viaje. Y qué pasa, la pregunta que más me preocupaba ahí era, ¿qué pasa cuando el ave que viene de Canadá, de Estados Unidos, viaja meses por el cielo, parando en diferentes bosques que son su casa, y llega al bosque a donde siempre quiere llegar, a donde siempre llega, y no está? O sea, ¿qué pasa cuando el ave llega desde donde yo vivo ahora en Estados Unidos hasta Colombia, donde vive mi madre, y el bosque de siempre, porque las aves migratorias siempre regresan al mismo bosque? El bosque de siempre ya no existe, porque alguien, unos humanos, lo talaron, ¿no? Esa pregunta, que para mí es una pregunta política, es una pregunta ética urgente, me conmovía y me hace llorar cada vez que trato de hablar de ella, de hecho, y sentí que era para mí importante escribir sobre eso y sobre la vida del ave migratoria y de las aves en general y cómo se cruzan con nuestras vidas. Después, mientras yo escribía todo esto, llegaron a mi vida un puercoespín pequeño que fue sobreviviente y que fue adoptado por alguien en una zona rural de Colombia, a donde yo voy, donde yo crecí, y esa pregunta del animal no domesticado que termina siendo sacado del bosque y siendo domesticado de algún modo. Y también mientras escribía el libro, un poco como te pasó a ti, me encontré con muchos escarabajos que en un momento de noviembre en que llegan muchos en masa y se entran a la casa y vuelan y tú estás comiendo y ¡pa!, te cae uno en la comida, y después estás leyendo en la noche y ¡pa!, te cae uno, ¿no? Entonces yo dije, claro, esto es una señal, yo tengo que también pensar en el insecto y en la vida del insecto, que la vida del insecto también es la vida política de un país como Colombia, que es un país que en su guerra contra las drogas fumiga el mundo, ¿verdad?, para supuestamente acabar con las plantaciones de coca y fumiga el mundo en general. El mundo está fumigado en general para plantar de todo, ¿verdad? Y ahí tenemos que hablar de la vida de los insectos, ¿no? Entonces también esa noción del insecto como un poco más enigmático incluso que todos los otros animales de mi libro, y el insecto como el habitante de una tierra y de la historia subterránea de la tierra también. Entonces yo podía hablar del aire y podía hablar de la calle y podría hablar del espacio subterráneo, y bueno, todos ellos hacen parte de una vida cotidiana mía que observé mucho y de la que quería reflexionar. E aí eu acho que a gente entra num outro grande ponto de contato que você falou já e que você falou também, que é a casa, né? A casa é o ponto de partida e é o referencial para muita coisa nos dois livros.
Então, como é essa casa do Abrir a Boca da Cobra? Que casa é essa do livro? Porque a casa de onde os escorpiões apareceram é a casa da pandemia. Mas que casa é essa que você construiu no livro? Eu sou arquiteta. Eu acho que a casa ela é esse lugar onde rompem coisas, né? Onde de repente uma sala se alaga ou e de repente ela agora está seca. É uma casa, ela é instável, como o sonho é instável. Às vezes ela está erguida em palafitas, às vezes é isso. Ela tem escorpiões, às vezes ela tem mas eu acho que é essa casa um pouco que é invadida, né? A casa do meu livro é permeável e acho que tem um pouco essa presença também doméstica, né? A infância, uma casa onde existem bichos, existem crianças mas acho que não sei, eu estou pensando um pouco no rabo de baleia da Alice, assim, aparecendo na sala, assim, que eu acho que é uma imagem da casa que eu busco, assim, que é um pouco dessas coisas que rompem na casa e que são sustos mas não sei, vou pensar mais sobre a casa. Una cosa que me encantó del libro de Sofía es que pone la pregunta de ¿qué pasaría si imaginamos la casa como siempre ya invadida por los bichos? Por eso me encantó ese poema en que dices como los bichos están en todas partes, ¿no? Es como... Porque sí, no tem un susto. Sí, o el lagarto, como que el lagarto vive también entre la casa, entonces también es parte de la relación doméstica cuidar al lagarto, ¿no? Sí. A mí me encantó esa noción de casa siempre permeable, siempre permeada, siempre invadida por los animales, porque yo creo que esa es una pregunta que a mí también me interesa, que es la pregunta de ¿qué tal si concibiéramos la casa, no como el espacio privado de paredes, de muros, en el que día a día estamos tratando de echar para afuera a los bichos, ¿cierto? Como esfuerzo constante higiénico, de limpiar, de sacar, de que no haya arañas, de que no exista nadie más que nuestro mundo humano. ¿Qué pasaría si consideramos, si ampliamos la noción de casa a un espacio que siempre es interespecies, que siempre está marcado por la presencia de otros, aun cuando no están, porque cuando no están los hemos exilado a las arañas y hemos exilado a los escorpiões, o sea que están de algum modo en el no estar, não? E mesmo que não estejam, a gente pode imaginar e sonhar com eles, né? Como um urso no pé da cama ou mas também tem essa casa um pouco, acho que das relações afetivas, né? Domésticas mesmo, do Sim. pai ou da geladeira, dos ímãs de geladeira e acho que tem uma casa também nesse livro, acho que é uma casa onde se observa um pouco as sombras que a luz do sol faz e às vezes ela vai e desenha uns triângulos no chão, assim, como um bicho que entra e que faz parte dessa casa, às vezes entra um raio de sol e desenha alguma coisa, né? Então são essas imagens que vêm às vezes por sonho ou às vezes pelo sol, assim. E aí eu acho que é uma coisa legal que vocês duas fazem de romper essa distinção que a gente tem entre cultura e natureza, né? Nos livros de vocês duas. E aí, continuando na casa, porque eu acho que a casa... O que é casa, né? É uma pergunta que vocês fazem. A casa é permanente? A casa pode ser na rua, a casa pode ser numa árvore. Sí, para mí, con las historias de estos animales, lo que me interesaba era pensar en la impermanencia de la casa. Y por eso el título de mi libro, So, un poco aquí, es un poco esa idea de que
de que nuestras fantasías humanas de la permanencia de la casa, de su materialidad, de nuevo, de que es nuestra propiedad, todas esas lógicas capitalistas contemporáneas de la casa, son unas lógicas muy limitadas, porque al final creo que lo que nos enseña la vida de los animales más que humanos es que la casa es impermanente, nosotros mudamos a los animales de lugares constantemente, los exilamos constantemente de sus lugares, y por otro lado, pensando por ejemplo en un ave que tiene como casa el cielo, que es el cielo, que duerme incluso, algunas de las aves migratorias duermen en el cielo, o sea, esa es su cama, de algún modo, pero es el cielo, o sea, es un espacio etéreo, ¿no? Entonces, esa noción de casa se desmorona completamente y nos permite pensar en esa impermanencia de la casa y por consiguiente de nuestra propia idea de seguridad y de identidad, de algún modo, humana. É muito lindo no seu livro isso, que acho que tem muitos paralelos entre o bicho e as pessoas, né? Então, esses cachorros que são desalojados quando os homens são desalojados, ou essas aves que migram e as pessoas que migram, né? E essa impermanência está muito dada mesmo em todos os textos. Você está procurando alguma coisa para ler ou está me esperando? Não. E aí, pensando, então, na falta de segurança da casa e nos deslocamentos, a casa, teoricamente, é o nosso... A gente chama de pouso, né, também, que é uma palavra que está relacionada ao pássaro. E uma cena do seu livro que me chamou muito a atenção é quando eu colei 100% nos bichos. Eu fui junto. Apesar de eles não serem humanizados, a gente vai. E aí eu estava lá voando com a Saíra, e aí ela pousa para comer numa floresta. E aí, quando ela vira a floresta, porque vocês ouviram ela falando, super bonito, está no céu, etéreo, tal, e aí pousa para comer, para descansar. E ela está, na verdade, num campo para crianças migrantes. Isso aí. Então, uma coisa que eu acho muito bonita e que tem nos dois livros também é esse corte das imagens belas com uma realidade muito concreta. E aí queria saber como é que vocês usam isso para, de novo, construir, porque é o meu. São as minhas. Si quieres, yo empiezo. Sí, porque no podemos pensar en la historia humana sin pensar en los demás animales no humanos que están en nuestras vidas y en el mundo, y que habitan el mundo, que hacen del mundo su casa. Era para mí muy importante historizar a estos animales, como pensarlos dentro de una historia muy grande y muy compleja, política, definida por los humanos, que tiene que ver con las relaciones políticas y de poder, ¿verdad? Entonces, yo siempre estuve muy interesada en la migración de las aves también porque siempre he estado muy interesada en la migración de las personas, como una mujer latinoamericana que vive en Estados Unidos y que, pues, cuya comunidad también mi comunidad es una comunidad de migrantes también, de gente que ha llegado allí. Y muchos de mis estudiantes son inmigrantes también, o sea, siempre he tenido mucho interés por pensar en los dramas y en las historias de la gente y en esos movimientos, en particular de sur a norte, que ocurren, que no son los únicos, que ocurren en el hemisferio, en las Américas. Entonces, ¿cómo hablar de un ave, cómo hablar de un perro en una ciudad como Bogotá, por ejemplo? ¿Cómo hablar de un ave que cruza por Colombia sin hablar de la historia política, económica de un país, por ejemplo, o de un hemisferio en el que los proyectos extractivistas están transformando el mundo todos los días? Sin hablar de las fronteras políticas y burocráticas que producen el drama migratorio que existe en este momento. Entonces, de algún modo, solo hablar de la belleza de la celebración, porque mi libro celebra también
la floresta, celebra el bosque, celebra la resiliencia de estos animales, pero solo hablar de eso para mí sería como un proyecto romántico, como, más como, no sé, de otra era, o sea, me parecería imposible de hacer realmente. Entonces, sí, pensar que la historia con H, con H mayúscula, es una historia que tiene que dar cuenta de lo que hacemos y cómo los animales hacen parte de ella y son testigos de nuestro mundo, era para mí tener que hablar también de todos de estas situaciones de nuestro mundo que son tristes y complicadas y que tienen que ver, en particular en el caso de Colombia, con sus historias de guerra, finalmente. Porque é mesmo quando você vai aterrando, né, essas histórias no tempo. Que depois acho que a gente pode falar um pouco da construção temporal que você faz, que é muito legal. É uma coisa que eu fiquei muito curiosa também. Né? Não sei se você vai perguntar para ela, mas é da sua pesquisa para fazer. Sí, hice muchas pesquisas. Fue un libro que me demoré mucho escribiendo porque tuve que hacer mucha investigación, sobre todo, en particular en el capítulo del ave, de la zaira. Bueno, fue una pesquisa como experiencial porque, claro, yo salí al bosque por años y sigo saliendo al bosque, entonces tratando de comprender qué significa esta fascinación que tenemos algunos de nosotros por observar aves. Esa fascinación por observar unos seres que no se dejan observar totalmente, que son muy impredecibles y difíciles de capturar con la mirada, precisamente. Las mejores personas, las personas que mejores conocen a las aves, las conocen por el oído, por sus cantos. Entonces, ¿qué quería decir eso? ¿Qué significaba, como a nivel existencial y filosófico, estar en el bosque tratando de encontrar un momento en que la zaira escarlache fuera visible allá arriba en el árbol? Llevo 10 años buscando zairas escarlatas y he visto 3. He oído muchas, pero he visto 3. Entonces, cada vez que las veo, mi hijo pobre es como, ¡ay, mamá, otra vez! Yo empiezo a gritar, es como una fiesta única, pues una fiesta solitaria. Pero ese proceso como investigativo fue muy de experiencia, como de salir y caminar en el bosque con mi perro, pero también mirando aves y demás. Bueno, eso por un lado. Pero por otro lado, yo hice mucha investigación como científica y antropológica también, con la conciencia de que la novela no es un texto científico, de que la ficción y la poesía precisamente nos permiten especular de unas maneras mucho más libres, creo yo, que la escritura científica, por ejemplo, y hacer unas preguntas más interesantes o más amplias. Entonces, pero leí mucha investigación sobre aves migratorias, por ejemplo, y hice mucha investigación sobre las tecnologías visuales para mapear el mundo, todas esas tecnologías satelitales que ahora hay y de GPS para hacer el tracking de los animales por el mundo. Por ejemplo, una nueva es que ahora hay muchos animales que tienen como GPS especiales y se comunican esos GPS con la Estación Espacial Internacional, que está mapeando movimientos hemisféricos y mundiales de animales que se mueven por el mundo. Entonces, toda esta como obsesión tecnológica que tenemos en estas épocas por tratar de mapear, de contar el movimiento animal, me interesaba mucho, son tecnologías que además vienen de la mano de las tecnologías de guerra y de las armas, etcétera, ¿no? Los radares para detectar a las aves en los aeropuertos son radares que producen los israelitas para detectar misiles, por ejemplo, ¿no? Hay como unas relaciones ahí entre esa tecnología y las tecnologías de guerra. Pero me interesaba mucho investigar todo esto para pensar en cómo desde lo literario se puede escribir de otra manera estos movimientos y se puede narrar de otro modo, modos que exceden las formas en que la ciencia o la tecnología contemporánea está contando estas historias, que no digo que no sean importantes de contar, son importantes de contar desde allí también, pero yo quería encontrar unas maneras alternativas, líricas, literarias, desde la ficción, de hacer preguntas sobre todo esto. E quais são as perguntas que você queria fazer?
quais caminhos, onde você queria ir? Porque eu acho que nos 2 livros tem um momento da tua escrita, inclusive, que você estava fora da sua casa, assim, você estava deslocada, tinha um caminho. Que caminho você estava buscando nessa escrita? Eu acho que esse livro ele é muito atravessado por essa coisa da infância mesmo, né? Então acho que tem um pouco essa pergunta da linguagem, de como uma criança formula o mundo, né? E acho que as perguntas aqui são muito essas perguntas de e se a gente deitar o infinito no jardim, né? Um pouco, ainda voltando na casa, essa coisa de que a casa não acaba em si, as coisas extravasam a casa. Mas eu acho que talvez uma pergunta central aqui nesse livro é sobre o medo, na verdade. É sobre o medo, como os medos da infância eles voltam na maternidade, e como eles se renovam, e como esses bichos podem ocupar esses diversos lugares que são muito ambíguos, às vezes de acolhimento, às vezes de desamparo, às vezes de ameaça, às vezes... Acho que é um pouco essa investigação. E era meio aí que eu queria que a gente fosse um pouco. Os bichos, nos 2 livros, são tratados com subjetividades. Eles têm subjetividade, assim, no seu, mais da voz poética, mas eles funcionam para essa construção, porque a casa é subjetiva, né? A gente está... Acho que a conclusão do seu é que é uma casa subjetiva, não é uma casa de parede. E quando o pássaro chega e não tem mais a floresta, e ele pousa num fio onde era... Porque ontem a Maria contou que tem um estudo que fala que, às vezes, quando a gente vê um monte de pássaro pousado num fio, é porque talvez ali tenha existido uma árvore para onde esses pássaros e os antepassados desses pássaros, né, migravam. E como essa árvore não existe mais, tem essa memória. Porque também é a memória, né, da memória que vocês estão falando, a memória da infância, e a Maria, a memória dos animais e da própria história, né? Tem uma passagem muito bonita das cachorras, porque elas ficam muito amigas nesse abrigo e elas são separadas, porque uma é adotada e a outra não. E aí ela toma um banho... Ó, terrível esse livro. Ela toma um banho e aí ela perde o último cheiro que ela tinha. Então, como é imaginar a memória dos bichos? Porque a gente não sabe da memória dos bichos. Como é construir, pela literatura, a memória de um bicho? Pues yo decidí, porque esa pregunta es muy difícil de contestar, este libro está lleno de esas preguntas. Esa es la pregunta que se hace muchas veces la narradora, es como, ¿qué recordará? ¿Cómo recordará? Pero en el acto mismo de otorgarle, de darle a esa cachorra, por ejemplo, una capacidad de recordar, una subjetividad, una complejidad, una racionalidad no humana, de algún modo, una sensibilidad emocional. Estoy convencida que es importante darle eso, pero no lo puedo descifrar. No puedo descifrar su proceso de recuerdo, cómo se constituye su memoria, ¿verdad? Entonces, yo opté precisamente porque no quiero personificar de una manera antropocéntrica, quiero descentrar lo humano, yo opté por decir, tenemos que tener esa curiosidad sobre
¿Cuál es la memoria? ¿Cómo se configura la memoria de estos seres no humanos que tienen memoria del mundo? ¿Qué más memoria que un ave que sabe dónde está su bosque en Colombia cuando está en Estados Unidos? Para mí esa es la señal de una memoria, además es una memoria ancestral, porque viene de sus antepasados que siempre también viajaban a esa región, ¿no? Entonces, para mí esa es una memoria que importa en el mundo y que trasciende las memorias humanas. Entonces, como me interesaba hablar de la historia de un hemisferio, quería decir, no solo somos los humanos los que construimos la historia del pasado y los que la narramos. De algún modo, el ave en sus viajes, en su acto de viajar y de llegar a ciertos lugares específicos, está narrando cosas. Eso es de una manera radicalmente distinta a la humana, pero hay ahí una narración y un recuerdo, una lembranza, ¿no? Entonces, siempre me interesó esa pregunta, pero el libro no la resuelve, la deja como una pregunta, que es, ¿qué significa? ¿Será que ella, la cachorra que es adoptada y se va del campo a la ciudad, será que ella recuerda al hombre con el que vivía? Yo creo que sí, esa es mi intuición. Yo tengo un perro, yo sé que mi perro tiene recuerdos, lo sé, todos sabemos. O sea, no necesitamos que la etología reciente, que desde hace 3 años empiece a decir, oh, los animales son complejos, son complejísimos, tienen un montón, recuerdan, tienen tipos de lenguaje, tienen organizaciones sociales complejas, ¿no? Los elefantes hacen una especie de ritual funerario para los elefantes de su manada que se muere. Oh, qué complejos que son. Creo que ya muchos de nosotros y las comunidades ancestrales indígenas siempre han sabido esto. O sea, no es una cosa nueva para muchas comunidades. Pero me parecía que era más humilde y realmente más respetuoso dejar allí eso articulado como pregunta, realmente. E aí são as perguntas da infância, né, que você vai fazendo. Estava pensando aqui se esses animais aqui têm subjetividade, né? Mas eu acho que talvez não. Assim, acho que talvez o que introjetada, assim, uma projetada, eu acho que, talvez. No livro essa coisa um pouco da dá para pensar um pouco nessa coruja. Até tem uma passagem da Maria, porque tem um poema aqui da coruja que é presa, né? Pela tela de segurança, né? E acho que você também fala de uma captura em imagem, né? Então, como se ela fugisse da tela para não ser capturada pela imagem, né, e quase não ter a alma prendida ali, né? Mas tem um pouco, acho que essa coisa da ancestralidade, acho que está aqui, né, dos dinossauros que existiam ao mesmo tempo que as abelhas que estão aqui até hoje, ou então desse tubarão da Groenlândia que viveu ali na Idade Média e que está no mundo até hoje, né? Que ele tenha testemunhado. Eu não sabia que existia esse bicho de verdade. Que vive lá nas profundidades e que testemunhou coisas no mundo né? Que condensa a história, assim, muitos anos, muitos séculos de história, né? Então eu acho que é mais por aí, talvez, que apareça a subjetividade dos bichos. Mas eu não sei se era essa a pergunta. Não, mas era também da memória. E aí esse tubarão, vocês sabiam, gente, que existe um tubarão que vive quantos anos? 400, 600? 450, por aí. Eu não sabia que existe um bicho que vive isso tudo. É o personagem lá do Dodô, tomou o chá do pajé. É um vampirão. Não é? Bom, e aí eu queria falar um pouco da floresta, porque uma coisa que você faz também é mudar o referencial do que é buscado. Você não muda só a referência de quem busca, né? Não é só nos protagonistas, que são todas fêmeas, inclusive. Não é só essa mudança de ponto de vista, porque você colocar o protagonismo nos animais é mudar para a gente um ponto de vista em animais que não são humanizados, mas essa busca do espaço da floresta como referência para onde se volta, para onde se vai, de onde se sai, é muito bonito também, porque a gente está acostumado a ver romance na cidade. Y también siempre pensamos en nuestra época contemporánea, en las mudanzas
en los viajes humanos como viajes del campo a la ciudad, porque la gente en general, no sé si en Brasil, pero en Colombia sé que es así, la gente se va del campo a la ciudad a buscar oportunidades. Supongo que es lo mismo en muchos lugares de América Latina. Entonces, este es otro movimiento también. Creo que, gracias, porque creo que tienes razón de que en este libro a mí lo que más me interesaba era celebrar la floresta, celebrar el bosque como un espacio de vida y como la casa al final, como una casa múltiple, enorme, de dónde van y a dónde vienen todos estos animales, y es lo que yo creo que hace que este libro se pueda llamar una novela, aunque todo cabe dentro de la novela al final. Yo creo que de algún modo estos viajes de todos estos animales tan diferentes que vienen o van de allí me permiten hacer que esta constelación funcione como constelación, ¿no? Agrupar todas estas historias. Y me parecía importante porque, bueno, mi vida ha estado marcada por el bosque, por la floresta, porque yo crecí en parte en una zona rural de Colombia caminando por el bosque, y es como el lugar a donde siempre vuelvo en un peregrinaje a encontrar la paz y la alegría en medio de los desastres del mundo. Entonces siento que para mí es un lugar como de la redención y también de la memoria y del descentramiento de lo humano propio, como cuando uno ya está dentro, uno deja de ser este ser que se congratula todos los días de lo importante que es y deja de ser simplemente de solo pensar en una misma, ¿no? Entonces yo quería que este libro, que es muy triste en muchos momentos, como sabemos, usted ahora casi llora, ¿cierto? Y la gente me dice que ha llorado y que a veces tiene que parar un poco para seguir, pero yo quería que que aquí hubiera una celebración de bosques de muchos lugares, porque hay bosques en todo el hemisferio por los cuales esta Zaira cruza, y como un espacio, sí, que tenemos como que celebrar y defender todos los días, ¿no? Entonces, y como un espacio de una memoria también de muchos siglos, ¿no? Porque también hay bosques con árboles de 600 años, ¿no? Bueno, pensemos en la Amazonía. O sea, entonces ahí también se contiene una historia del mundo, una historia vegetal, pero también una historia general del mundo, ¿no? Entonces, sí, para mí este era un homenaje a un bosque muy particular, que es el bosque de niebla altoandino, que es un bosque que tiene que está en peligro de algún modo en Colombia, porque es un bosque que han talado mucho para sembrar batata y para sembrar otras cosas, y por la minería del oro y otras minerías, es un bosque que está en problemas. Entonces, yo quería también celebrar el bosque altoandino como un espacio de la vida, básicamente. Que bonito, gente. Bonito, né? E aí, Sofia, eu acho que o seu bosque é o sonho, né? É o lugar que você guarda, é o lugar do sonho. E uma coisa que vocês duas fazem também, que é muito bonito, não tem hierarquia dentro dos animais mais importantes. No seu livro não tem. Os animais podem ocupar qualquer lugar desse sonho e dessa casa, e no seu também não. E a gente vê quando, por exemplo, a Zaira está voando e ela cruza com um crocodilo. Então, são os vários mundos acontecendo ao mesmo tempo. Não é só um mundo nosso. Gente, daqui a pouco vai acabar. Eu queria que você lesse uns 2 poemas, ou 3, sei lá, e que você escolhesse um trechinho para eu ler. E chorar, talvez, pode ser, pode acontecer. O primeiro escorpião era vermelho e me veio depois da febre numa espécie de parto. O segundo era preto. Ninguém quis matar, lançaram a neve.
Depois foram 7 amarelos, não sei bem como cabiam no apartamento. Os gatos brincavam com eles, sem medo. Logo vieram 11 de uma vez, todos marrons, debaixo da cebola, no braço do sofá, subindo pelas paredes, entre as roupas. No fim veio você, enfim você, no seu ritmo. Um urso pardo se deitou ao pé da minha cama. É certo que, se tivesse fome, me devoraria. Por ora ele dorme, é próprio dele o sono de inverno. Então me pergunto, posso ou não posso também adormecer? Estamos na água brincando com um filhote de orca, mas um filhote de orca também pode, brincando, te abocanhar. E se ele te abocanha, será que fica tudo bem? Por 2 vezes consigo puxar seu corpo da boca de uma velha orca banguela. Estamos no subsolo, a maré subiu tanto, você é tão pequena, pegamos um bonde por cima das ondas, passamos por pouco. É isso, mãe, que chamam natureza? Só mais um, vai. Sei sim ninar uma baleia, fazê-la boiar nos braços, no rasinho do mar. Imagina quanto eu ia chorar. Prefere falar de cachorra ou de Zaira? Zaira, porque a cachorra eu vou chorar. Ok, então aqui, quando ela chega ao Darien, você pode escolher quanto quer ler. Não está ensaiado, vou errar. É impossível saber como faz para atravessar o mar sem parar por tanto tempo. Nem de que é feito o impulso que a lança com tanta entrega por entre os vapores do oceano. Gente, eu vou chorar até com a Zaira. Que potência lhe dita que ela pode sobreviver apenas com a energia dos insetos e das bagas? Que entusiasmo se aloja em suas asas e lhe assegura que o poço gigante sobre o qual ela bate as asas por dias e noites não é o fim do mundo inteiro, mas um sopro que anuncia o início de novas floras? De onde vem a chama visceral que a convence de que pode enfrentar qualquer tempestade? São tempos de propulsão furtiva, estrelar e magnética. Quem sabe, isso nunca saberemos, se feliz. Ultrapassa os barcos da guarda costeira e outras embarcações pesadas que insistem em sua fantasia de dominar as águas. Quem sabe se ela percebe de cima, enquanto cintilam com uma luz órfã que quer distraí-la das estrelas. Em uma floresta nas Ilhas Caimã, ela para durante o dia com milhares de outras aves para escapar de um temporal que quase irrompeu enquanto voava. Ao entardecer, escapa da perseguição de um falcão peregrino que mergulha para engolir uma cutia no mesmo galho de árvore onde ela espera. Ponto. Talvez vários alívios inundem seu peito quando pousa em outra árvore. Caga. Antes de anoitecer, traga uma libélula, 3 besouros e várias formigas. Quando recupera seu rumo em mar aberto, passa por cima de um crocodilo fugitivo que nada para o norte em busca de uma ilha. Nenhum deles verá o outro. É claro, ocupados como estão em varrer os horizontes opostos de ar e água. Não é preciso um olho cósmico para entender que, em algum momento da noite, naquela intimidade dos fluidos, o pássaro e o réptil se conectam. Ela batendo as asas com avidez, em busca de terra seca, onde a floresta montanhosa a espera. Ele, batendo as patas furiosamente em busca de uma margem que fica longe do rio, onde queriam esfolá-lo para vendê-lo como carteira. Ambos
também vinculados por aquele fluxo de águas turvas onde o crocodilo agitou sedimentos e história para desembocar no mar desconhecido, que é o mesmo que a ave terá de atravessar para encontrar repouso nas montanhas que vivem nas brumas daquele rio. E agora, antes que chutem a gente daqui, tem algumas perguntas. E eu acho que duas são relacionáveis. Uma fala que a Clarice, ao escrever para as crianças, sempre usava os animais. Como hoje encaramos o virar bicho, a expressão virar bicho, como uma ofensa? O que é virar bicho para vocês? E aí, uma outra pergunta da Marisa, que ela fala que teve uma casinha no interior e que, às vezes, passava um passarinho e falavam: alguém te mandou um recado. Então, os pássaros, né, e os animais também têm essa, ou tinham, será que perderam, talvez, esses sinais de bem-aventurança, de boa sorte. Então, o que vocês acham que tem acontecido com os animais? Pues, com a nossa percepção dos animais, né? A mí me interesa cómo en espacios populares y rurales, por lo menos en Colombia, pero quizás también en el interior, como dice Marisa, perduran todavía esas ideas anteriores a, digamos, que no son las ideas occidentales sobre que promulgan la división entre naturaleza y cultura, pero esas ideas sobre las aves y otros animales como mensajeros o como símbolos de eventos y de historias que van a suceder o incluso de cosas del pasado. Y, de hecho, en mi libro, en el capítulo de la Zaira, yo hice mucha investigación sobre esas ideas que hay sobre los pájaros en lugares de Colombia, y me interesaban porque yo siento que ese es un espacio donde todavía los saberes ancestrales indígenas están actualizándose de algún modo en la vida cotidiana. Esta noción de que los animales no son unos otros que solamente tenemos que observar desde la mirada biológica, estudiar como objetos, ¿verdad? Sino que de hecho están tan relacionados con nuestra vida que nos dicen cosas de nuestra vida, ¿no? Que nos dicen, que significan cosas. Esa para mí ya es una relación tan cercana, como tan interesante, tan que reconoce la relación interespecies de una manera tan concreta que me parece bella, me parece hermosa. Y yo siento que todavía existe, por lo menos en espacios rurales, en lugares como Colombia, imagino que aquí también, y que es digna de nuestra atención, o sea, que hay que narrar también esa relación que reconoce en el bicho, en el animal, una importancia más que biológica, más que meramente del cuerpo con instinto, de algún modo, ¿no? De carbono. Sí, exacto, sí. Acho que os animais eles se prestam a conversa, a tanta coisa, né? Quando eu uma vez encontrei um louva-a-Deus e fiquei papeando com ele. Acho que eles estão muito em pé de igualdade. Para mim, a maternidade trouxe muito isso também, de me sentir bicho mesmo, assim, eu era uma vaca leiteira, assim, me sentia assim todos os dias, quadrúpede, né? Na hora do parto, assim, você vai virando uma coisa meio quadrúpede mesmo. Então, virar bicho, acho que vejo como uma coisa positiva hoje, né? Como uma coisa que faz parte da gente. E esse bom agouro mesmo que trazem as joaninhas, e esse melhor amigo que é o cachorro, acho que tudo isso está muito muito verdadeiro, assim. Eu tenho uma aranha que mora do lado do meu carro na garagem, e eu não deixo a faxineira do prédio tirar a teia por nada. Sim. Deixa ela lá. E aí a última pergunta aqui, que na verdade foi a primeira que chegou,
Alguém pediu algumas dicas para aguçar a escuta dos bichos. Pode ser de texto literário ou de outras coisas. Bonito, né? Sim. E acho que é um bom jeito de terminar. O que a gente pode fazer para escutar melhor os bichos? Salir al bosque a oír aves, a oír el bosque. Sí. Y yo creía que yo toda mi vida había oído el bosque, que yo había escuchado el bosque porque crecí ahí, pero solo cuando con atención traté de ver aves y me di cuenta que ver aves es un ejercicio casi siempre fallido, casi siempre imposible, ¿verdad? Empecé a escuchar de verdad las aves y sus cantos. Y eso yo oigo diferente, el mundo lo oigo diferente. Hoy, por ejemplo, en la feria, algunas personas quizás oyeron, había un ruido como de loros, de pericos, como una algarabía, un ruido, y estaban tratando de, volando, eran 4, y estaban echando a un falcón, a un halcón, que estaba allí volando encima. Ellos no querían que estuviera. Pero, claro, ese entrenamiento, o sea, yo oigo antes las aves que otras cosas que hay a mi alrededor, pero eso me lo enseñó el bosque, como caminar allí. Entonces, sí, para mí esa es como la educación sentimental sonora más bella que puede haber. Acho que observar e abrir os ouvidos, mas também não ver o bicho como outro, mas também como igual, né? Gente, eu li errado, era a escrita. Mas a gente respondeu a escuta, tá ótimo. Como abrir, como o quê? Aguçar a escrita dos bichos. Mas eu acho a escuta, mas Escutando, é o mesmo caminho, sim. É a mesma coisa. Eu estou pensando que outro dia eu também parei para olhar uma coruja. Na verdade, eu ouvi o canto da coruja, daí parei para observar e tal. E aí eu fiquei reparando assim como ela fechava os olhos e abria, assim, a velocidade que ela fechava os olhos e abria e como ela tem uma existência inteira ali, né? Acho que esse respeito, essa reverência, essa observação longa, né, de ficar olhando o bicho y viendo o que ele trae. Sí, yo creo que hay como una necesidad de una experiencia cuando uno quiere escribir sobre la vida de aquello que se llama naturaleza, pero que en realidad es todo. Hay una cosa experiencial para escribir sobre ese mundo que tiene que ver con salir de la casa, ¿sí? O dejar a la casa entrar a los bichos, ¿no? Pero hay una materialidad del cuerpo que implica un movimiento afuera para poder entender. Y sin eso yo no podría haber escrito ese libro sin estar afuera caminando, no podría. Sim, eu lembrei até do livro Escute as Feras, que tem uma fala de uma indígena lá da Sibéria, né, que fala que para sonhar é preciso estar deslocado, né? E eu acho que para olhar para os bichos também, né, você precisa se deslocar, sair de casa, sair desse corpo nosso um pouco. E é isso, gente. Já estouramos o nosso tempo. Queria agradecer a todo mundo que está aqui e a vocês duas e a Feira do Livro. Obrigada por me fazer chorar Muito tantas obrigada. vezes aqui em público. Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. São Paulo é arte, cultura e criatividade, com mais de 200 espaços culturais da Prefeitura de São Paulo em todas as regiões da cidade. E grandes eventos, como a Virada Cultural, que em 2025 reuniu cerca de 5 milhões de pessoas. Neste ano, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa já promoveu mais de 5.000 atrações gratuitas e 319 milhões de reais foram anunciados em editais de fomento. Isso é São Paulo, cidade de todas as artes.
O brasileiro não sabe ser pequeno. É da nossa natureza mover a vida como gigantes. Por isso a CCR, maior empresa de infraestrutura e mobilidade do Brasil, está movendo a sua marca para um novo momento. A CCR agora é Motiva. Mais do que estradas, trilhos e aeroportos movendo o Brasil. Uma marca que já nasce gigante, como você. Motiva. Você nos move.